E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Aqui, olha só, a briga agora é essa, né? O pessoal da imprensa, né, tá querendo que o Lula demita o Lula para não parecer que o governo dele é corrupto. Eu vou te falar um negócio, cara, pra não parecer... Porra, Lula, tá foda, que tá parecendo que você é corrupto, Lula. Porra, e demite o Lupe, cara. Aqui, ó, INSS. Lupe admite que sabia dos descontos irregulares e Lula é pressionado para afastar o ministro, né? Aqui, ó. Planalto está incomodado com a postura do Lupe e percepção interna que ele deveria pedir para sair do ministério. Ele tinha que sair do ministério. Não. Ô Lupe, porra, pede demissão aí, cara. Tá ficando chato, cara, essa porra aí, porra. Assume que o problema é seu, né? E o pior é que não é, né? Porque a gente sabe, cara, quem que são os beneficiados nessa parada? A maior parte é sindicato, cara. É lógico que é um golpe do Lula essa coisa, né? É lógico que é dinheiro que foi para os sindicatos com a ajuda do governo Lula. É lógico que tem um monte de ministro do Lula corrupto, né? Já tem escândalo contra o Lewandowski, já tem escândalo contra o Flávio Dino, que era ministro da Justiça do Lula antes, já tem escândalo contra o Rui Costa, né, que é o chefe da Casa Civil do Lula, né? Ou seja, no final das contas é isso aí, né? É um governo de corruptos. Esperava o quê, né? Até o caso lá do ministro das Comunicações, que era o corrupto do União Brasil, saiu, entrou um outro corrupto. O cara que entrou agora já é acusado de um monte de coisa de processos anteriores, de cargos anteriores dele, né? Ou seja, é um governo de corrupto, pô. O que você imaginou? Elegendo um chefe de organização criminosa como o Lula, é lógico que íamos voltar à corrupção, né? Aqui, ó. Planalto está incomodado com a postura do Lupe e percepção interna que ele deveria pedir para sair do ministério. Ô Lupe, sai aí, pede para sair. Por que o Lula não quer demitir o Lupe? O Lula poderia demitir o Lupe, né? Qual que é o problema? Demitir o Lupe é demitir o partido, diz o líder do PDT. O líder do PDT, o Lupe é do PDT, né? E lembra, o PDT tem o Ciro Gomes. E o Lula não quer o Ciro Gomes na corrida em 2026. O Ciro Gomes vai participar, tá? Porque o Ciro Gomes sempre fala que, ai não, nunca mais vou ser candidato a presidente. E acaba sendo candidato a presidente, né? Então, assim, vai ter o Ciro Gomes em 2026 também para atrapalhar o Lula. Só que o Lula não quer isso. O Lula quer manter o PDT na base do governo justamente para evitar o fator Ciro Gomes em 2026. E demitir o Lupe é demitir o partido, diz o líder do PDT. Se demitir o Lupe, a gente sai todo mundo, né? O mais engraçado, cara, é ele dizer que, em algum momento o cara fala aqui, não, porque o Ministério da Previdência, aqui, ó, na entrevista, Heringer também defendeu que o PDT não faça nova indicação para o Ministério caso o correligionário seja mesmo demitido. E disse que a pasta só dá problema. É muito visada pelo alto volume orçamentário, mas dá problema. Não há possibilidade de a gente fingir que o nosso companheiro não foi atingido, disse o deputado, afirmando ter certeza absoluta que o partido não tem nenhuma responsabilidade sobre o crime, né? De novo, olha só o que eles estão dizendo aqui. Eles estão dizendo abertamente, né? É o que eu falo sempre para vocês, o Ministério é um caixa, bicho, é dinheiro, é um pacote de dinheiro que o governo dá para eles. Pode roubar, e você rouba um pouquinho aí, rouba um pouquinho aqui. Essa distribuição de ministério é distribuição para roubar, cara. É assim que o governo funciona. Cada ministério desse o pessoal encara como um caixa que ele pode ir lá e pode roubar, né? Aperta o botão ali, puxa o caixa, tira o dinheiro e rouba, né? Ah, mas só dá muito problema, ela é muito visada pelo alto volume orçamentário. Por quê? Porque você tem alto volume orçamentário, qualquer 1%, 2% que você roubar, você tá bem, né? É alto volume orçamentário, é muito dinheiro circulando ali no INSS. Qualquer coisinha que tu roubar, tu rouba pra caralho. Essa é a lógica desse pessoal lá em Brasília, né? Mas que a pasta só dá problema o caralho, né? Ele tá querendo ajudar o amigo dele, o Lupe, lá nessa história, né? É lógico que o Lupe sabia da parada toda, já tinha um tempão, e digo mais, é o que eu falo pra vocês, a Polícia Federal entrou nesse negócio esperando criticar o Bolsonaro, achando que ia encontrar os golpes do Bolsonaro, se surpreenderam com o número de golpe que tinha depois do Lula, né? Esse gráfico que a gente mostrou já várias vezes, né? Não, porque aqui no início, aqui, ó, tinha golpe do INSS na época do Bolsonaro? Tinha, cara. Sempre teve esse golpe do INSS. Muito antes do Bolsonaro. Eles falam aqui que a PF encontrou desde 2016, desde o governo Dilma tinha esses golpes. Mas se investigasse mais passado, tinha mais para o passado também. Sempre teve, né? Aí em 2023 começou a subir a coisa aqui. Chegou em 2024, olha o absurdo que foi durante o Lula, né? Eles queriam fazer essa investigação para bater no Bolsonaro. Acabaram pegando o Lula, porra. Aqui, ó. Tem aqui o número de fraudes também aqui, ó. Em 2016, 2017, ou seja, isso aqui na época da Dilma,
o Temer também, aí depois Bolsonaro até caiu com o Bolsonaro no início, porque o Bolsonaro fez aquele decreto para diminuir as fraudes no INSS, né? Mas depois voltou a subir em 2022, e aí depois em 2023, 2024, quando o PT anulou o decreto do Bolsonaro e passou a roubar à vontade, é que explodiu o número de descontos e o valor dos descontos no INSS, né? Então aqui está o pessoal querendo dizer que Bolsonaro teve culpa. Não, é o mesmo caso que os lulistas, os esquerdistas falam com relação à Petrobras, né? Não porque na época do Petrolão, né? Eles falam, não, porque sempre teve corrupção na Petrobras. E é verdade, sempre teve corrupção na Petrobras. Só que tinha uma corrupçãozinha, né? Aquela corrupção controlada na Petrobras. Quando entrou o PT no Petrolão, foi aquele negócio absurdo. Explodiu todos os limites de tudo. É o que está acontecendo no INSS também. Sempre teve roubo de aposentado no INSS? Infelizmente, sempre teve. Onde tem governo, tem roubo, meu amigo. O governo é uma quadrilha inteira, não tem esse negócio. Agora, com o Lula, com a quadrilha organizada, com o PT no poder, aí, meu amigo, aí a coisa descamba para o roubo absoluto, né? Aqui, ó. INSS recebeu quase 4 mil pedidos diários para cancelar descontos indevidos no primeiro semestre de 2024. É essa onda enorme aqui que a gente tem de gente aqui né, de cobrança ilegal em 2024. E o Lupe sabia disso, falou que sabia disso e não fez nada, ficou quieto. Parou aqui. E a INSS ignorou 6 alertas e atendeu interesses de entidades suspeitas. Ou seja, não é que o Lupe não tenha feito nada apenas. É pior do que isso. As entidades foram lá no INSS e falaram, Lupe, faz o seguinte, faz uma portaria aqui, dá um jeito aqui de melhorar esse procedimento aqui para facilitar a nossa vida, para a gente poder roubar mais. Quebra o galho pra gente, Lupe. E o Lupe foi lá e quebrou o galho. Não, tá beleza, tranquilo, obrigado. Isso, ajuda aí. Né? Vamos ajudar a galera aqui, uma mão lava a outra. Eu fico imaginando, se a PF investigar, vai descobrir que esse dinheiro chegou de volta no governo. Certamente chegou, meu amigo. Essas coisas não são de graça, né? Já estou falando aqui, ó, que teve servidores, que fraude no INSS. O documento mostra que aqui as cidades com muito desconto aqui, ó. Servidores do INSS receberam propina milionária de associações. É lógico que receberam, meu amigo. É lógico que tem gente do INSS nessa história. É lógico que tem gente do ministro Lupe nessa história. Você acha que o pessoal ia receber isso e não ia falar nada? Tem que dar um caraminguá pro chefe também, cara. É assim que funciona. Esse negócio é depois que o dinheiro sai, né, aí entra a propina de volta e o pessoal ainda tem que distribuir para as chefias. As chefias cobram um tanto por cento. E você sabe como é que essas chefias cobram isso, cara? Eles cobram um valor fixo. Porque eles sabem que tem roubo, eles sabem que vai roubar, entendeu? Então, ou seja, eles já cobram um valor. A sua chefia aqui no INSS está recebendo, sei lá, tem um orçamento de não sei quantos milhões. Ó, eu quero 10% disso aí de propina para mim, que sou o chefe aqui, tá? Aí quando nomeia a chefia ali, o cara tem que dar um jeito de produzir aquele dinheiro para pagar de propina para o chefe. É assim que funciona em Brasília. Porque, de novo, eles tratam os ministérios como uma máquina para roubar, um caixa aberto para tirar dinheiro. O pessoal está cagando para aposentado, meu amigo. A última preocupação do pessoal do INSS é como é que está a vida do aposentado no Brasil. Foda-se o aposentado, é o que pensa o pessoal do INSS. O esquema todo é esse lá dentro. E assim é todos os ministérios. O Ministério da Saúde está cagando para o pessoal do SUS. Você acha que alguém está preocupado com o paciente do SUS? Pô, foda-se o SUS. Eles estão preocupados com o dinheiro deles, das licitações, eu não sei o que lá, do dinheiro que sai, do orçamento, de quanto é que entra, quanto é que dá para roubar. É tudo assim aqui. Ex-diretores do INSS e pessoas próximas receberam mais de 17 milhões dos sindicatos. Ah, entendeu? É o que eu falo para você. Sempre tem a volta. Sempre tem a volta, né? Agora, olha o absurdo. Se procurar, vai achar mais, tá? Isso aqui foi o que a PF achou. 17 milhões dos sindicatos. Porque lembra que os sindicatos roubaram 6 bilhões, né, dos velhinhos do INSS, né, dos aposentados do INSS. Então retornar só 17 milhões é pouco, tem muito mais aqui. Esse dinheiro volta muita coisa ainda em propina para o pessoal, né? Agora, os deputados do PT vão tentar culpar Bolsonaro pela fraude no INSS. Estão tentando, estão fazendo isso. O difícil para eles é explicar esse gráfico aqui, né? Aqui, ó, valores descontados, né? Explica esse gráfico aqui, ó, deputados do PT, como é que a coisa era no governo Bolsonaro, né? Vão tentar fazer isso, é lógico que vão tentar fazer isso, eles não têm alternativa, né? Aqui, ó, o poder apurou que apesar da oposição ter sido deflagrada no governo atual, os petistas defendem que a estratégia governista seja jogar a culpa no governo anterior e destacar que foi o governo atual que investigou. Meu amigo, mas investigou por quê? Porque achava que ia pegar o pessoal lá atrás, né? Achava que ia pegar a fraude no governo Bolsonaro. Não percebeu que a fraude multiplicou por 10 no governo Lula. Aqui, olha só, olha a filha da putice da CNN aqui, ó. Fraudes no INSS, descontos dispararam durante a pandemia, aponta relatório.
É por isso que eles mandaram investigar. Porque realmente, lá na época da pandemia, teve um aumento dessas fraudes. Aí o que eles fizeram? Não, o relatório dizia que aumentou na pandemia, na época do Bolsonaro. Vamos investigar. Aí eles descobriram que o aumento na pandemia foi fichinha perto do aumento que teve depois aqui, ó. Depois aqui na época do governo Lula. E os valores aqui são até menores na pandemia aqui, ó. Diminuiu, por quê? Porque o Bolsonaro, quando entrou, ele editou uma medida provisória que colocou alguns controles, que dificultou esse negócio de concessão de desconto de aposentado no INSS. Todo mundo sempre soube que isso é um lugar, um negócio que tem fraude pra caramba, esse negócio de desconto de aposentado. Tem um monte de fraude nisso daí. Aí, ou seja, o Bolsonaro deu uma segurada nessa parada. Quando chegou o Lula aqui, olha só, olha o absurdo que aumentou aqui. Então não tem jeito. O pessoal está tentando desviar isso, dizer que não é o Lula, não sei o que lá, mas não vai ter jeito, meu amigo. É no Lula mesmo aqui. E a Eliane Cantanhede já está jogando a parada aqui, ó, aqui no colo do Lula. O Collor e a BR. Por que isso? O Collor está sendo condenado agora, mas está chamando atenção de novo para Lava Jato, né? Porque, peraí, como é que pode que o Collor está sendo condenado, mas o Lula está livre, né? Porque quem indicou o Collor, quem botou o Collor na BR distribuidora foi o Lula. Ou seja, o Collor estava roubando na Lava Jato? Sim, é claro que estava roubando, mas estava roubando a mando do Lula, né? Ou seja, é a organização criminosa. E outra coisa também, quem foi condenado recentemente foi o Renato Duque, da Petrobras. Aí você pode pensar assim, como é que pode, né? Anularam todos os processos da Lava Jato, mas não anularam do Renato Duque e do Collor. Por quê? Porque o Collor se bandiou para o Bolsonaro e o Renato Duque foi o cara que entregou o Lula, né? O Renato Duque, a delação premiada dele, foi quem entregou o Lula nessa história toda, que implicou o Lula e a Dilma. Então por isso que o Renato Duque está se... Repara como é que a decisão, que deveria ser jurídica, né? Deveria ser uma decisão isenta, para, né? Que se anulou de fato as provas lá devido à suspeição do Sérgio Moro, anulou para todo mundo, né? Que história é essa? Por que algumas pessoas continuam correndo o processo? Isso explicita o quão foi direcionado esse negócio do fim da Lava Jato. O STF acabou a Lava Jato para o Lula. Foi para botar o pinguço corrupto no poder, né? E aí tá o pessoal agora, todo mundo aqui, falando, não, aqui ó, no colo do Lula, Collor e BR, Lupe e INSS, Getons e amigos, né? Eu falei sobre isso no vídeo de ontem, um monte de boquinha que o Lula tá dando pro pessoal, PT e respiradores e não sei o que lá. Nossa, parece uma tempestade perfeita, né? E é o que eu falo para vocês, é a elite aristocrática socialista de Brasília querendo que o Lula cumpra o acordo dele, que era ficar 2 anos e deixar 2 anos pro Alckmin, né? O Lula não quer cumprir o acordo. Aí, ou seja, o pessoal tá jogando isso tudo aqui, vai ter mais, fica tranquilo. Eu acho positivo, é o que eu falo para vocês, eu acho positivo no final das contas. Por mais que seja um golpe desse pessoal para atrapalhar o Lula, é positivo, porque o Lula merece, esse pessoal é mesmo corrupto, né? E isso aqui vai garantir que o Lula acabe os dias dele na cadeia. Não importa o que aconteça, o lugar do Lula está reservado, ele é um pinguço corrupto e tem que pagar pelos crimes que ele cometeu.